Olá, meu nome é Chris Keary e sou psiquiatra de crianças, adolescentes e adultos no Centro Lurie para Autismo do Hospital Geral de Massachusetts para crianças da Escola de Medicina de Harvard. Portanto, vamos começar com uma visão geral dos fatos clínicos importantes para o clínico que cuida de uma criança ou de um adulto com transtorno do espectro autista. É melhor pensar no autismo como um fenótipo comportamental heterogêneo. Com isso, quero dizer que o autismo provavelmente tem uma grande variedade de causas diferentes. É provável que estejamos falando de uma variedade de condições diferentes, que todos nós entendemos sob a rubrica de transtorno do espectro do autismo, mas é um diagnóstico clínico. Não há um exame de sangue ou de imagem que seja usado para ajudar no diagnóstico, embora o diagnóstico provavelmente tenha um componente neurológico e de neurodesenvolvimento que o cause. Ainda é um diagnóstico feito com base em uma entrevista clínica e em uma revisão do histórico de desenvolvimento de um paciente. Isso significa que em crianças, adolescentes ou até mesmo adultos, uma abordagem para o diagnóstico é uma entrevista com um especialista em autismo que seja capaz de provocar e identificar sintomas de desafios sociais e padrões de comportamento restritos e repetitivos, bem como uma avaliação cuidadosa do histórico de desenvolvimento desse indivíduo, mesmo em adultos. Espera-se que os indivíduos com transtorno do espectro autista apresentem sintomas dessa condição durante toda a vida, desde o início do desenvolvimento. Espera-se que até mesmo os indivíduos com transtorno do espectro do autismo de funcionamento superior apresentem sintomas identificáveis de seu autismo. Embora possam ser mais brandos em pacientes com funcionamento mais elevado, espera-se que os sintomas do autismo sejam observados no início do desenvolvimento. Poderíamos pensar em 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade, embora em pacientes com autismo de funcionamento mais elevado, esses sintomas possam se manifestar com mais intensidade na pré-adolescência ou na adolescência, mas espera-se que os sintomas estejam presentes desde o início do desenvolvimento. Atualmente, não há medicamentos que melhorem os principais sintomas do transtorno do espectro do autismo ou alterem o curso da vida. Hoje falaremos sobre medicamentos que têm a ver com o tratamento de comorbidades comportamentais ou psiquiátricas, mas não há nenhum medicamento em si para os principais sintomas do autismo no momento. O tratamento para o autismo é comportamental e educacional, além de terapias que incluem fisioterapia, terapia ocupacional e terapia da fala. É importante que o médico conheça as comorbidades médicas que são mais comuns em pacientes com transtorno do espectro do autismo. A epilepsia, em um determinado momento, poderia facilmente dizer que representa cerca de 1/3 dos pacientes com autismo. Esses números estão diminuindo à medida que os pacientes com autismo que funcionam melhor representam uma parcela maior. Os pacientes que têm transtorno do espectro do autismo com deficiência intelectual concomitante têm maior probabilidade de ter epilepsia. É mais provável que um indivíduo tenha epilepsia se for do sexo feminino com autismo, se tiver sido muito prematuro ou se pertencer a famílias com vários indivíduos com autismo. Todos esses são fatores de risco para taxas mais altas de epilepsia. A constipação é uma comorbidade comum no autismo e, às vezes, pode estar por trás de problemas comportamentais, assim como a doença do refluxo gastroesofágico ou a inflamação do esôfago causada por condições como a esofagite eosinofílica. Cerca de 1/3 dos pacientes com autismo podem ter perda auditiva, e também uma grande proporção de até 40% tem problemas visuais, que podem incluir estrabismo ou ambliopia. A deficiência intelectual é uma comorbidade importante para pacientes com transtorno do espectro do autismo. Como estamos compreendendo e diagnosticando cada vez mais indivíduos com transtorno do espectro do autismo, que funcionam melhor em suas vidas nas últimas décadas, os pacientes com autismo sem deficiência intelectual agora representam um pouco mais da metade de todos os pacientes com autismo. Cerca de 1/3 dos pacientes com transtorno do espectro do autismo têm algum componente de comprometimento da linguagem, que pode variar de pacientes completamente não verbais a pacientes que usam a linguagem de forma não comunicativa, por exemplo, com ecolalia, que pode ser a repetição de uma determinada frase várias vezes, ou a criação de um roteiro, de um programa de TV, ou filme favorito. Há pacientes que têm fluência em termos de linguagem, mas têm dificuldades com o uso pragmático da linguagem no dia a dia. É uma condição com um forte componente genético. Está entre os mais hereditários dentro das famílias de todos os diagnósticos do DSM, junto com o TDAH. E algumas informações importantes sobre hereditariedade para falar sobre o transtorno do espectro do autismo. Entre os homens com transtorno do espectro do autismo, há 58% de chance de gêmeos monozigóticos terem transtorno do espectro do autismo, enquanto há 20% de chance de gêmeos dizigóticos terem transtorno do espectro do autismo. Quando se trata de mulheres, há 60% de chance de ambos os gêmeos monozigóticos terem autismo e 27% de chance em gêmeos dizigóticos. A chance de ter um segundo filho com transtorno do espectro autista, se o primeiro filho tiver autismo, é de 5% a 20%. Essa taxa é maior se a primeira criança com autismo for do sexo feminino. E se 2 crianças tiverem autismo, há uma chance de 1 em 3 de que a terceira criança tenha autismo. Todas essas questões destacam a alta hereditariedade genética dessa condição. Há taxas mais altas de diagnóstico de autismo em homens do que em mulheres,
entre 4:1 e 5:1. Esses números são muito mais orientados para o sexo masculino, de até 20:1, quando se trata de pacientes com autismo com funcionamento superior, o que leva muitos médicos a pensar que pode haver um viés de diagnóstico contra o diagnóstico de mulheres com autismo, o que pode explicar parcialmente isso, que talvez não estejamos diagnosticando mulheres com autismo. É importante falar sobre algumas intervenções não baseadas em medicamentos para preocupações comportamentais no autismo antes de começarmos a falar sobre como os medicamentos podem ser úteis para os comportamentos. É importante enfatizar o sono adequado e a prática de exercícios para crianças, adolescentes e adultos com transtorno do espectro do autismo. Essas questões podem ajudar muito com a hiperatividade no dia a dia. É importante que o médico avalie as condições médicas subjacentes que possam explicar as preocupações comportamentais, especialmente em pacientes com autismo minimamente verbais. Prisão de ventre, refluxo esofágico, problemas dentários, dismenorreia e confusão pós-ictal ou sedação, comportamentos que podem ser observados após uma convulsão, tudo isso pode resultar em mudanças de comportamento. É importante que o clínico pense nessas questões antes de começar a pensar em psicofarmacologia. Os terapeutas ocupacionais, dentro ou fora do ambiente escolar, podem ajudar com as preocupações comportamentais relacionadas à hiperatividade. Eles podem identificar os fatores desencadeantes da ansiedade ou da irritabilidade e, às vezes, podem planejar uma série de intervenções sensoriais calmantes que podem ajudar, especialmente com comportamentos repetitivos de busca sensorial, como a estereotipia. É importante concentrar-se em maximizar a comunicação em crianças com transtorno do espectro do autismo que são minimamente verbais e garantir que crianças, adolescentes e até mesmo adultos com transtorno do espectro do autismo tenham chances de fazer terapia fonoaudiológica com foco em estratégias de comunicação alternativa e aumentativa. AC. Isso pode incluir o uso de tablets, com um programa no qual os indivíduos pressionam um botão e o programa verbaliza uma solicitação para fazer uma pausa, por exemplo, ou para indicar se alguém está com dor, ou o uso de tablets para instituir uma programação visual. Essencialmente, as pessoas que têm alguma forma de comunicar a frustração podem ser uma importante habilidade de enfrentamento que pode ser tão útil quanto qualquer medicamento prescrito. Terapia comportamental. A terapia comportamental mais comum é a análise comportamental aplicada, ABA, que pode ser muito útil em termos de compreensão dos fatores precipitantes do comportamento desafiador, identificando se eles buscam atenção ou têm a ver com o controle da raiva, por exemplo, ou se parecem completamente alheios ao ambiente externo. Pode ser muito útil para o médico prescritor colaborar com um terapeuta comportamental. Ao instituir um medicamento, ele pode pedir para analisar os dados obtidos por uma equipe de ABA para identificar se houve uma resposta positiva aos medicamentos. Com qualquer nova abordagem comportamental instituída, não é incomum que haja um período de 1 ou 2 semanas em que os comportamentos piorem antes de melhorarem. É importante preparar as famílias para essa possibilidade e não desistir da terapia comportamental. Por fim, mencionarei que os pacientes com transtorno do espectro do autismo devem receber psicoterapia da mesma forma que seus pacientes neurotípicos. Gosto de avaliar se os pacientes conseguem identificar o conteúdo emocional e conectá-lo a eventos que possam estar acontecendo em sua vida. Se conseguirem, a psicoterapia também pode ser útil para eles. Alguns pacientes com transtorno do espectro do autismo podem se beneficiar de uma terapia mais estruturada, que pode vir da terapia cognitivo-comportamental ou ter mais envolvimento dos pais em sua terapia em uma idade mais avançada do que a esperada, por exemplo, na adolescência, ou até mesmo na idade adulta jovem, para garantir que a terapia seja a mais eficaz possível. Por fim, terminarei este vídeo falando sobre quando considerar a farmacoterapia. Se não houver nenhum tratamento comportamental eficaz, se houver uma preocupação com a segurança em casa ou com os irmãos, se não houver nenhum tipo de preparação que possa tornar segura uma viagem à comunidade, ou se um indivíduo não se qualificar para um programa diurno ou para uma equipe de atendimento domiciliar devido a preocupações com a segurança, ou se não for seguro fazer qualquer exigência a um indivíduo com autismo. Alguns pontos importantes a serem levados para casa a partir dessa visão geral do autismo. O transtorno do espectro do autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento que dura a vida toda e tem uma forte hereditariedade genética. As comorbidades médicas comuns no autismo incluem epilepsia, refluxo gastroesofágico, constipação e problemas dentários. Terapias comportamentais e, quando apropriado, terapia psicológica devem ser oferecidas a pacientes com autismo, além de tratamentos baseados em medicamentos para problemas comportamentais e de saúde mental.